Opa, Fala aí, compadre, beleza? como é que tá, Vitão? Tudo certo? Tudo bem e você, querido? Tudo jóia? Tudo certo. Me ouve e me vê bem? Tô ouvindo legal, de boa. Beleza. Vitão, primeiramente, Vitão Bonesso, primeiramente, queria te agradecer, cara, por ter aceitado o convite para trocar uma ideia com a gente, falar um pouco aí das tuas histórias nesse mundo do heavy metal aqui brasileiro, uma figura icônica do metal brasileiro aqui, né, cara? Então, te agradecer de coração mesmo por ter aceitado o convite, cara. Valeu. Eu que agradeço o convite aí, brother. Pô, tô à disposição aí, tanto de você como da turma que entrar aí e tiver paciência de me ouvir também. História que não falta, né, Vitão? Ixi, Maria, nem me fale, nem me fale. Cara, para começar, eu queria te perguntar o seguinte: como que foi que o rock and roll, não vou dizer nem o heavy metal, mas que o rock and roll entrou na tua vida, assim, como é que foi que isso apareceu na tua vida, do Vitor, como é que foi que isso apareceu? Veja bem, eu comecei a ter um envolvimento com a música por causa do meu pai, né? Meu pai lá para Uhum, 1964, 65, 66, 67. Meu pai, ele gostava muito de música, né? Ele só não gostava de samba, mas de resto ele gostava. Quer dizer, meu pai era legal. Tá não gostando de samba já tá bom pra caralho. Então ele gostava, mas ele gostava de bolero, gostava de orquestras, big bands, gostava de várias coisas, cara, muita coisa mesmo. E lá para 65, mais ou menos, como 64 os Beatles começaram a aparecer no Brasil, ele passou a gostar dos Beatles bastante, né? E eu uhum, peguei essa carona em 65, 66, eu tinha 5, 6 anos de idade, né? uhum, E todos os compactos que ele comprava, meu pai ele não comprava LP, né? Ele comprava aquele compacto menorzinho, porque ele uhum. tocava no carro, meu. Meu pai ele tinha um Aero Willis, e dentro do Aero Willis tinha um tocador de compacto, cara. Você acredita? Era uma merda, bicho. Passava em cima de um palito de fósforo, pulava o disco, ele esquecia o disco em cima do banco, o sol entortava tudo. Então ele comprava os compactos. Eu tenho ainda esses compactos aí, tá tudo lascado aí. Mas eu tenho, né? Então eu comecei a ouvir Beatles, comecei a ouvir Adventures, né? Muita coisa de música italiana, na época de ouro da música italiana, né? Música romântica italiana, Pipino di Capri, Eduardo Vianello, Pino Donaggio, um monte de grandes cantores que se destacavam nos festivais de Sanremo, né, na Itália, que foi a época Uhum. mais legal da música italiana, e eu ia ouvindo. Tijuana Brass com Herbie Alpert, eu ouço até hoje, inclusive, né? Então foi aí que o meu contato com a música começou, por volta entre 65 e 66. Uhum. E, bom, provavelmente, então, a banda que despertou mais esse lance do rock and roll foram os Beatles, sem dúvida nenhuma. Sem dúvidas, sem dúvidas. E a E depois bateria? eu curti muito a Jovem Guarda também, né? A Jovem Guarda na Sim, época era muito sim, bacana, era um movimento muito bacana. Na época que o Roberto Carlos fazia uns puta som legais, né, meu? Eu tenho todos sim, os discos do Roberto Carlos até 1969. Depois virou aquela choradeira chata do caramba, mas até sim. 69 eu tenho a discografia dele da época, desde do Louco por Você, que foi o primeiro disco dele, que ele tentou ser um novo João Gilberto, né? Ele queria ser da Bossa Nova, né? Aí o Carlos Imperial jogou ele pro rock, né? Então foi aí que surgiu aquela turma da Jovem Guarda. Agora a bateria, o meu primeiro contato com a bateria foi em 67, quando eu fiz 6 anos. Meu pai queria fazer uma festa de aniversário para mim de 5 anos, só que seria em 66. Só que em julho de 66, meu pai estava na Inglaterra vendo a Copa do Mundo, aquela Copa que o Brasil já tomou no fiofó logo de cara, né? E quando eu fiz aniversário, 31 de julho, meu pai estava na Europa, lá no Brasil já se lascou, então ele foi para a Suíça, foi visitar um monte de parente na Itália, né? Então ele deixou para o sexto aniversário, né? E nesse sexto aniversário tocou uma banda formada só por meninas, era um quinteto formado só por garotas entre 17 e 20 anos de idade, as Rebeldes. As Rebeldes. E meu pai era o roadie dessa banda. Ele tinha uma Kombi e ele conhecia o pai da baterista e o pai da baterista falava: minhas meninas vão tocar não sei onde. Porra, meu, dá para levar elas na Kombi? Meu pai levava elas na Kombi, né? Então meu pai era roadie. Ele chegou a ser roadie das Rebeldes, né?
Então, meu pai bolou uma festa e quando elas estavam aqui, meu pai falou assim, ó, eu sempre estou levando vocês para cima e para baixo, então vocês vão tocar na festa de aniversário do meu filho. E elas tocaram, foi lá na sala de casa, que era grande, era um puta de um casarão grande em São Caetano, e foi a sensação do bairro ali, né? E foi a primeira vez que eu vi uma bateria de verdade na minha frente, né? Era uma Saema, era uma Saema. O mais legal é que eu tenho contato, inclusive, com a baterista, que é a Carminha, até hoje. Foi por causa da Carminha que eu comecei a me ligar na bateria, né? Legal. Mas assim, o baterista que te despertou aquele lance assim, pô, eu quero tocar esse instrumento, eu quero ser baterista. Eu sei que muita gente faz a ligação assim, pela tua própria ligação com Black Sabbath, pela Electric Funeral, todo mundo já imagina que é o Bill Ward, né? Mas... Não, mas bem, o primeiro baterista que me encantou, o primeiro baterista que me encantou mesmo foi o Ringo, né, meu? Foi o Ringo Starr. Cara, eu com 12 anos de idade, eu tocava tudo que o Ringo tocava. Tudo, tudo. Eu não tinha nem bateria. Mas eu sabia tudo, tudo. Eu fazia aquele air drum, né? Puta, meu... Eu sabia de tudo, até hoje, né? Tanto que eu fiz parte do Beatles Forever, né? Que foi a primeira banda cover, realmente cover, né? Que era uma superprodução, inclusive, o Beatles Forever, que era a Beatlemania americana aqui no Brasil. E, porra, eu fui admitido porque eu realmente conhecia Ringo Starr como ninguém. Eu acredito que até hoje ninguém sabe tanto de Ringo Starr como eu. Então, o primeiro baterista realmente que me chamou a atenção foi o Ringo Ringo Starr. Aí depois veio a parte pesada da coisa, né? Meu primeiro contato com som pesado foi em 70, mais ou menos em 70, com Led Zeppelin. Mas assim, não era nada que eu falava, porra, eu quero ouvir isso aqui. Eu fui me dedicar mesmo à música pesada em 74. 73 para 74, quando eu mudei de uma casa para um outro bairro lá, e naquela rua existia os vizinhos que gostavam de Led Zeppelin, gostavam, e eu gostava só de Beatles, eu ia lá encher o saco, pedir disco emprestado dos Beatles, continuava sendo Beatlemaníaco. Aí um dos vizinhos falava assim, cara, porra, para de ouvir esses caras, bicho, já tá ultrapassado. Pô, em 74, falar que os Beatles estão ultrapassados é foda. Não, esses caras estão ultrapassados, velho. Porra, meu, ouve Black Sabbath. Porra, Black Jabá, que merda de Black Jabá é isso, né? Eu falei, porra, essa aqui é a banda, puta banda legal. Larga essa porra de Beatles, She Loves You, sabe, meu, Love Me Do, sabe? Você tem que ouvir Black Sabbath. Eu falei, não, me presta os discos dos Beatles, aí eu já tô satisfeito. Até que um dia ele falou, você vai pegar essa porra do disco do Black Sabbath e vai levar pra tua casa e você vai ouvir o que é som. Esse disco era o volume 4 do Black Sabbath. Aí na hora que eu ouvi aquela porra lá, bicho, a coisa virou tudo, né? Aí a coisa virou tudo de cabeça pra baixo, cara. Aí foi foda. E Vitão, sabe, tem uma coisa assim que, para quem geralmente é meio leigo, né, na música, não é músico, não é instrumentista e tal, tem muita gente que tem ainda, hoje em dia, né, aquela mania de meio que deixar o Ringo meio que de lado, assim, como um baterista simples, um baterista que fazia só o beabá ali, mas quando a gente ouve com cuidado os discos do Beatles, a gente vê que ele tinha uma pegada bem mais rock and roll, assim, né, ele não era só um bateristazinho que estava ali fazendo tum-tchá, tum-tchá. O Ringo, cara, ele poderia ter os seus limites, mas para todas essas pessoas que dizem que ele era sem sal, né? Eu pegaria, por exemplo, Mike Portnoy, que é um puta fã do Ringo Starr, que é um puta fã, e colocaria ele no Shea Stadium, em Nova York, com 60 mil garotas gritando. E eu queria ver se ele ia conseguir começar uma música e acabar uma música no tempo. Sem monitor, sem microfone na bateria, sem nada. O único microfone que você acha na bateria do Ringo, no Shea Stadium, é o microfone que está no alto, um over, era da rádio que estava transmitindo um show ao vivo. Então aquele microfone era o que estava sendo captado para a rádio. Não existia microfone de boom, não existia monitor, não existia nada. Então todos esses caras que falam, o Ringo é uma bosta, tá bom, velho, eu ponho você num lugar com 1000 pessoas, não 60 mil pessoas, 1000 pessoas. Só que você não vai ter monitor, você não vai ter microfone no bumbo, na caixa, no prato, não vai ter porra nenhuma. Vamos ver se é bom mesmo. Entendeu? O John Lennon sempre falava, meu, se não fosse o Ringo
a gente ia se perder, a gente não se ouvia. A gente não tinha uma monitor, não tinha porra nenhuma. A gente tinha uns amplificadores lá de 200 watts, que para estádio, pô, isso é ridículo. Existia sistema de PA, coluna, não tinha porra nenhuma. E ele, na hora que ele se perdia, eles olhavam pro Ringo e o Ringo tava lá, bicho, marcando o tempo direitinho, entendeu? Então, esses caras que falam aí tem que aprender muito, viu? E então, tu lembra qual foi o primeiro disco que tu comprasse, assim, com a tua grana? Chegou lá e disse, vou comprar um disco, é esse disco aqui que eu vou comprar. O primeiro disco que eu comprei com a minha grana foi Mask of Love, do Alice Cooper. Lançado em novembro de 73. Saiu aqui no Brasil no comecinho de 74. E foi o primeiro disco que eu comprei com a grana, né? Eu ajudava minha mãe a fazer as tarefas de casa. Minha mãe, ela tinha uma tabelinha. Ela falava assim, você limpar a janela para mim, te dou 5, sei lá, 5 réis, cruzeiro, cruzado, sei lá que dinheiro que era naquela época. Se você lavar o quintal, você ganha tanto. Se você passar aspirador, você ganha tanto. Então tinha uma tabelinha. Na hora que eu juntava o suficiente para comprar um disco, eu ia na loja lá em São Caetano, né? Na Belrus Discos, e eu comprava, né? Mas era muito difícil, cara, por causa que era uma época tão fértil, né? Tão fértil, assim, existiam tantas bandas maravilhosas, existiam tantos novos talentos, assim, então você entrava na loja com dinheiro para comprar um disco, e você olhava lá o novo do Slade, o novo do Deep Purple, o novo do Kiss, o novo do Black Sabbath, o novo do Emerson Lake and Palmer, o novo do Led Zeppelin, porra. Então você tem que jogar para cima e pegar, entendeu? Pegou o Alice Cooper. Eu comprei do Alice Cooper por causa que foi justamente na época que já estava se fazendo a propaganda na televisão, na Globo, da vinda do Alice Cooper para o Brasil. Em abril. Isso, abril de 74. Um show que eu fui, inclusive, eu tinha 13 anos. Eu fui com um amigo de um primo meu. O meu primo não foi e ele falou, leva meu sobrinho, que ele é. Meu primo aí que ele gosta dessa porra. Aí eu fui, cara. Foi traumatizante, cara. Foi terrível. Ah, é? Porra! Puta bagunça, cara. Eu tinha 13 anos de idade, cara. Me perdi, cara. Sabe? Puta coisa mal organizada. Foi feito lá no Palácio das Convenções do AMB, cara. Onde que faz o Salão do Automóvel, ou fazia o Salão do Automóvel. Um lugar que não tem nada a ver, não tem acústica, não tem porra nenhuma, cara. Sabe? Foi o primeiro show, digamos, de rock pesado, né? Que teve no Brasil, né? E eu tava lá. E tu acha que, assim, por exemplo, teve o Alice Cooper em 74. Tu acha que esse show ele foi tipo um marco para se criar uma cena um pouco mais rock no Brasil, assim, com toda a mística que tinha em volta do Alice Cooper ou não? Olha, o Alice Cooper chamou mais atenção pelos supostos... como se diz assim, o que ele fazia, né? Então, eram as polêmicas que existiam por detrás do Alice Cooper. Quem trouxe o Alice Cooper foi o Marcos Lázaro, né? Aquele empresário muito famoso nos anos 60 e 70, e 80 também. E ele trouxe o Alice Cooper, mas, ele teve muito problema, porque falavam que as cobras... Tanto é que as cobras que o Alice Cooper trouxe para cá, ele não pôde levar de volta para os Estados Unidos. Ele deu de presente para a Rita Lee, para você ter uma ideia. Que, deu um problema. Hoje, então, pelo amor de Deus, né? Mimimi, que é aquele negócio de ambiental aí, e ele teve que deixar as cobras aqui. O equipamento também teve problema de alfândega. Então, e outra, o Alice Cooper era a pior época da carreira dele, Ele bebia 40 latas de cerveja por dia. E na época tinha aqui no Brasil já, acho que foi a primeira cerveja em lata que foi Skol, né? E não era essa lata de alumínio fina, era uma lata de chapa mesmo, era pesadinha. E ele ficava no Hilton Hotel, lá de cima, não sei se era o Hilton Hotel, São Rafael, acho que era o Hotel São Rafael, no Largo da Aroche, cara, ó. E ele ficava lá e ele bebia cerveja e jogava as latas, sabe? Assim, ó, teve um amigo meu que tomou uma latada na cabeça, quase abriu um talho, velho. Por causa que a lata era mais pesada, veio meio cheia, sei lá. Então, existiu muita polêmica em volta, né, daquele show, da cobra. Foi que nem o Kiss em 83. Você vê, 10 anos depois, praticamente, os caras do Kiss pisam em pintinho, né, meu? Ah, para, meu. Pô, Stanley senta no pintinho, mas não pisa.
Saudade da porra. Mas Então, assim, continuando, você perguntou o que significou isso na parte musical. A parte musical do rock mais pesado não significou tanta coisa. Mas assim, depois teve o Projeto Aquarius, que trouxe o Rick Wakeman, né, em 75, depois trouxe o Genesis em 77. Todos os shows que eu fui, eu era moleque, eu me enfiava, eu ia assistir, meu. E até chegar o Queen, né, em 81, né, acho que foi 81 que veio o Queen, no Morumbi. E foi uma danceteria que trouxe o Queen. A discoteca Toco, cara. Olha só isso. Os caras trouxeram o Queen, né? Eu não sei, devia ter algum empresário bom com muita grana por detrás. É possível que a Toco conseguisse trazer um cara, um cachê tão caro que nem era o Queen na época, né? Enfim. Aí depois veio o Van Halen em janeiro de 83, depois veio o Kiss em junho de 83. Eu acho que a coisa pegou mais aqui pra gente, e depois o Rock in Rio, né? No primeiro Rock in Rio, em janeiro de 85, né? Que aí acho que a gente entrou, a gente provou para os gringos que a gente poderia trazer grandes produções aqui, porque o Medina ele não mediu esforços para criar lá a Cidade do Rock, aquele palco que era dividido em três, que enquanto uma banda tocava, a outra montava e a outra desmontava. Cara, aquilo foi algo assim, de primeiro, muito mais do que primeiro mundo. Ninguém fazia isso no mundo, né? Então, acho que depois do Rock in Rio começaram a levar o Brasil mais a sério e ser incluído na rota dos shows. O problema do Brasil é que a gente está muito longe, né? Se você não fechar uma sequência de shows de América Latina, não compensa você trazer um artista caro, entende? Então é mais ou menos isso. E o Brasil também tem outro problema, né, Vitão? Para fazer uma turnê pelo Brasil, o Brasil é um país continental, de uma ponta a outra, o cara percorre a Europa e não percorre o Brasil. Então é difícil quando uma banda diz assim, fazer uma turnê no Brasil, faz 2 shows. Apesar que a gente ainda hoje é limitado a algumas capitais, né? São Paulo, nem o Rio nem tanto, né? Mas o Rio, vamos colocar o Rio, Belo Horizonte, Recife às vezes, Fortaleza às vezes, Curitiba e Porto Alegre. Mais nada. Ainda hoje, né? Justamente porque você vai fazer um show de uma banda, vamos dizer, não digo uma banda famosa é famosa até em Rio Branco, no Acre, entendeu? Agora, que nem o Scorpions foi tocar no meio do mato, lá em Manaus. Mas assim, se você trouxer uma banda, vamos colocar uma banda de médio porte, cacete, sei lá o quê, pô. Você vai botar eles aonde? Nessas capitais aí, no máximo, né? Sim. Não vai levar um Symphony X para tocar em Goiânia, por exemplo. Complica, né? E Vitão, como é que foi que surgiu, cara, o Backstage? O Backstage está completando 32 anos. Completou, 32 anos agora em novembro. O Backstage foi o seguinte, eu era um colaborador da 97 FM em Santo André, isso em 86 e 87. Eu comecei a ajudar eles em conteúdo. Eu levava lançamentos, eu sempre comprava muito disco importado, caramba. Então estava sempre com as novidades. E eu levava lá para 97 FM. E os caras, pô, que legal, novo do Rush, pô, que legal, novo do Kiss. E assim, né? Então eu fiz amizade com o diretor da rádio, né? E tinha já um programa de heavy metal. Ela tinha um programa de heavy metal, mas eu juro por Deus, eu nunca tive a aspiração de ser um apresentador de um programa no rádio. Eu nunca tive isso. Eu gostava de produzir, de estar por detrás do microfone, ou melhor, de trás do microfone, não na frente do microfone. Aí, pô, eu comecei a ajudar a 97 FM a produzir os especiais de sábado à tarde. Eram especiais de 2 horas de duração, sempre abordando uma banda. Então, um dia era Thin Lizzy, um dia era o Genesis, um dia era o Yes, um dia era o Purple. E eu que fazia o roteiro, eu que levava o conteúdo para fazer esses especiais. Enfim, até que uma hora, numa segunda-feira, o dono da 97 FM, o Zé Antônio, ligou para mim e falou, meu, vem aqui que eu preciso falar com você. Cheguei no final da tarde lá da segunda-feira e ele falou, é o seguinte, a gente mandou embora o cara que fazia o programa de heavy metal de domingo aqui e a gente está querendo continuar o programa de heavy metal no horário porque a gente tem um patrocinador e o patrocinador não pode ficar sem o programa. Eu falei, tá, você topa fazer? Eu falei, topo.
toco isso, aquilo. Tá bom, você estreia domingo agora. Porra, isso era uma segunda-feira à tarde, cara. Então, eu tive terça, quarta e quinta para bolar um programa. 3 dias para bolar um programa. O nome do programa, o conteúdo do programa, o formato do programa. E na sexta eu fui gravar. Eu fui gravar o programa. Né? Primeiro dia 1 hora, depois passou para 1h30, e o resto é história. Aí eu estreiei no dia 18 de novembro de 88. O primeiro backstage. E como tu disseste, assim, tu não tinha essa pretensão de ser um apresentador de programa de rádio, mas quando tu começasse ali, tu esperava que ia durar isso tudo, que tu ia ser reconhecido como o Vitão Bonesso da Backstage, que ia passar centenas de artistas por ti, tu ia entrevistar grandes ícones da música, isso não passava pela tua cabeça? Velho, se quando o programa tivesse 10 anos, vamos colocar 10 anos, que eu já achava um absurdo 10 anos, alguém chegasse para mim e falava assim, o programa vai durar mais de 30 anos. Eu ia rir na cara do cara, porque imagina, vai se lascar, cara. Imagina, se alguém chegasse para mim e falasse que eu com 59 anos ainda ia estar tocando bateria, eu também iria rir na cara do sujeito, entendeu? Mas foi crescendo de tal maneira, foi tomando uma forma legal. Eu fui aprendendo muito a conduzir o programa, a produzir o programa. E deu certo, cara, deu certo. E muita gente fala qual é o segredo do sucesso do backstage. Aí eu já não sei. Aí, se eu soubesse, eu faria que nem o empresário que nem o John Lennon, né? Qual o segredo do sucesso dos Beatles? Ele falou, se eu soubesse, eu montava 5 bandas igual aos Beatles e ia ser empresário. Entendeu? Não sabe, meu. Acho que foi... Acho que a dedicação, que eu sempre fui um cara muito dedicado a tudo que eu me envolvo. Eu sempre fui muito dedicado, eu sempre fui um colecionador de disco, de tudo que é relacionado a rock. Sempre li muito sobre música, né? Então, eu acho que isso ajudou muito, criou uma identidade do programa, né? E estamos aí até hoje. E qual foi, Vitão, o primeiro músico, assim, o primeiro artista internacional que passou pelo backstage, que tu tivesse a oportunidade de entrevistar, de conversar? Nuclear Assault. Os caras, a primeira vez que eles vieram aqui, acho que no começo de 89, mais ou menos, 89, o Nuclear Assault foi no backstage por uma entrevista, foi gravar uma entrevista. O segundo artista foi o Motorhead. Motorhead, quando veio pela primeira vez em 89 no Brasil, eu entrevistei eles também, né? E daí para frente foram muitos outros artistas, né? Muita gente. Eu tenho registrado aí em torno de 210 entrevistas, né? Durante, até mais, acho que eu não sou de ficar contando essas coisas assim, né? Que naquele cara, quantos CD você tem? Eu tenho 1.250 CD. Eu não sei quantos CD eu tenho, eu puta idiotice ficar contando, isso é coisa de menino, pô. Eu não tenho tempo para ficar contando CD, caralho. Então, tem muita entrevista, tem várias entrevistas maravilhosas, meu, que é uma época, ou seja, que, porra, meu, os nossos heróis a gente só conhecia por revista, cara. Não tinha vídeo, não tinha, né? Tinha um clipe que passava de vez em quando, mas para nós, aqueles caras que você cresceu ouvindo, era tudo super-herói, era como se fosse um super-homem. Sabe? É o super-homem, cara. O Tony Iommi é o super-homem, cara. Não existe Tony Iommi. Então, na hora que você tem um contato com esses caras, velho, dá um suador na bunda que você não tem ideia, meu. E você tinha que manter o profissionalismo, né? Eu sempre me mantive na minha, assim, mas depois que acabava a entrevista, eu me derretia todo, né? Eu falava, eu tô quase me cagando todo aqui agora, sabe? Agora é a parte fã. Assina meus discos, vamos tirar foto, vamos fazer o cacete. Vamos fazer tudo isso. Então foi uma época legal, foi uma época bem legal. Esses 10 primeiros anos do backstage foram bem bacana, entrevistas bem legais. Isso que tu falasse, né, a gente via por revista, capa de disco, né? Eu faço esse link assim, porque eu morava no interior, então o contato que eu tinha era com os discos que alguns amigos me emprestavam e com a Rock Brigade. Quando vinha, olhava a foto, assim, porque era difícil ter contato com um vídeo, ainda mais com um show.
E aí quando começou a passar clipe, começava a passar show, tu via, pô, mas os caras são reais ali, eles estão tocando, então, né? Aquela coisa de tipo assim, herói mesmo, né? Porque tu não tem a noção exata. Então quando começa a frequentar show, uma coisa ultrapassa o nível, assim, porque os caras estão ali na tua frente. Eu lembro quando o Deep Purple é uma das bandas que eu mais gosto, né? Eu sou um puta colecionador de Deep Purple, meu, amo Deep Purple de tudo quanto é jeito. Aqui no meu estúdio, ali eu tenho uma foto com o Ian Pace, ali eu tenho com o Roger Glover, com o Ian Gillan, ali tem outro pôster do Deep Purple, meu, ali tem com o Blackmore. Então, porra, meu, aí o Deep Purple vem pro Brasil. Tá certo que vem com aquela merda do Joe Turner, mas, bom, vai vir John Lord aí, cara, vai vir o Rich Blackmore, Ian Pace, meu, puta que pariu. Aí eu fui no aeroporto, 5 horas da manhã, cara, o primeiro voo vindo da Inglaterra, cara, pousou em Cumbica, cara, e assim, o aeroporto vazio, cara. Tem uma mulher lá limpando o chão, passando um pano no chão, e de repente eu vejo no corredor, assim, o Ian Pace e o John Lord vindo sozinho, empurrando um carrinho, cara. Eu falei, caralho, eu tô sonhando, mas não é possível. Aí eles olharam pra mim, como só tava eu ali, eles achavam que eu era o cara que ia levar eles pro hotel. Eles, opa, e aí, beleza? Vamos? Eu falei, não sou eu não, cara. O cara tava atrasado, velho. Eu falei, pô, eu fiquei lá entretendo os caras, batendo papo, isso daqui, e eles, beleza, pá, até que apareceu lá o tal de Edson, lá da Mercury Concerts, que chegou atrasado, porra, Vitão, ainda bem que você tá aí, caralho, meu, peguei mó trânsito, isso aqui. Eu falei, não, tudo bem, tá aí os caras aí. Aí eles foram pro hotel, né, porque eles estavam vindo da Inglaterra. O John Linton e o Rich Blackmore e o Roger Glover, eles moravam em moram ainda em Connecticut, né, ali perto de Nova York, então eles iam vir no voo um pouquinho mais tarde, né? E aí já estava mais cheio o aeroporto, mais de gente, não para receber o Deep Purple, mas para... É que tava vindo vários voos já, né? Mas, porra, bicho, você vê os caras assim de frente, que nem quando eu vi o Ronnie James Dio, eu falei, caralho, o tamanho desse gnomo, mano. Sabe? Né, cara? O cara tem 1,53 m de altura, velho. Eu falei, que tal tamanho? O cara é um gigante e é um puta de um pirralho, né? Mas, meu, foram momentos assim incríveis que eu guardo com carinho legal e que eu gosto de contar para todo mundo, que nem você, com outras pessoas. Então, dessas entrevistas todas, e também não só das entrevistas, mas o fato de conhecer vários artistas e músicos, né? Porque às vezes a gente tem muito assim, o lado fã da gente, a gente tem na nossa cabeça, pô, o cara é gente fina, o cara é bacana, o cara é legal. E algumas vezes isso acaba não acontecendo. Tem muitos artistas que às vezes acabam, o cara tá num dia ruim, a gente dá uma má sorte de pegar o cara num dia ruim e tal, mas tem histórias, relatos assim de artistas que não são muito legais para os fãs. Mas tu passasse por alguma experiência ruim com algum desses ídolos assim que tu tem, que teve alguma, tipo assim, tu é muito fã do cara e o cara meio que te distratou, tivesse alguma dessas perrengues assim ou não? Olha, eu tive problema com 3. De todo mundo que eu entrevistei, eu tive problema com 3. Um ao vivo e 2 por telefone. 2 por telefone. Um deles foi o Glenn Danzig, cara, que o cara é um puta um enjoado, chatinho pra caramba. Começou a folgar dentro do estúdio, a gente estava gravando lá na Brasil 2000. E teve uma hora que eu chamei o diretor da gravadora, que era o Verta, né, da BMG. Eu falei, tira essa bosta daqui antes que eu vou sentar a mão nesse criado mudo aí, né, que o cara é baixinho também, corpudinho. Eu falei, leve embora esse palhaço daqui. E eu parei a entrevista ali. Outro que foi... quis bancar o idiota, mas é gozado. Se você ler a biografia do Tony Iommi, você vai entender. Foi o Tony Martin, cara. O Tony Martin, antes do Black Sabbath vir pro Monsters of Rock em 94, teve uma entrevista, um phoner, né? Aí ele ligou, oi, é o Tony Martin, vamos, tá, tudo bem. Eu tinha meia hora, a gravadora me passou, você tem meia hora, ele vai te ligar tal hora, então funciona assim, né? Aí eu tava conversando com ele, quando deu 20 minutos, ele falou, seu tempo acabou, eu tenho que atender outra pessoa. E pá, e meteu o telefone na minha cara. Eu falei, porra! Pô, quer dizer, o gandula da banda, folgado pra caramba, né, velho? Aí tudo bem, mas eu deixei pra lá, cara. Aí a gravadora ligou pra mim, meu, por que encerrou mais cedo a entrevista? Eu falei, não, ele encerrou, ele falou que meu tempo tinha acabado e ele desligou o telefone. Ele falou, nem fudendo, peraí que ele vai ligar de volta, que você vai fazer essa entrevista completa, o caramba. Aí, bicho, falei, deixa pra lá, velho. Puta, meu, eu queria falar com o Tony Iommi, não com esse bosta aí.
Aí, meu, ligou o Tony Martin de novo. Ô, desculpa, vamos continuar a entrevista. Eu falei, não, quem não quer agora sou eu, vai cagar, mano. E deixei pra lá, entendeu? Aí vai se ferrar. E o outro foi o Zakk Wylde, cara. Cara, o Zakk Wylde é um puta cara legal, mas, bicho, na época que ele bebia, ele era um pé no saco. A gravadora falou, olha, ele vai te ligar aí 11 horas da manhã. Falei, porra, 11 horas da manhã, nos Estados Unidos é 8 horas da manhã, caramba, né? Falei, meu, ele vai começar cedo, você vai ser a primeira entrevista. Falei, legal, porque, porra, meu, pelo menos ele não vai estar bêbado. Cara, o cara ligou bebaço, bebaço, não falava nada com nada, nada com nada. Eu falei, porra, meu, eu falei, bicho, eu não vou falar mais com você, desliguei. Aí o empresário dele ligou, eu falei, meu, o que que é? Eu falei, o cara tá bêbado, caralho. O cara tá bêbado. Vamos esperar um pouquinho. Mais à tarde você pode atender? Ele falou, tudo bem, mais à tarde. Aí ele ligou e à tarde o cara continuava bêbado, cara. Aí eu não fiz a entrevista com ele, cara. E aí teve que parar de beber, que ele tava morrendo, né? Ele tava mal. Mas de resto, cara, eu sempre, aquilo que eu te falei, meu, a gente tem que manter um lado profissional, fazer as perguntas triviais durante a entrevista e deixar as perguntas mais azedas para o final. Porque se o cara não quiser responder, você não perde a entrevista por completo, entendeu? Então, as perguntas mais azedas você tem que deixar para o final. Mas eu nunca tive problema de ser destratado, de o cara furar comigo. Eu lembro uma vez que o Manowar no Monsters of Rock, acho que foi em 98 ou 98, acho que Monsters of Rock, os caras os caras do Manowar decidiram não dar entrevista, e o Thomas Miller, que era o empresário deles, soltou uma nota cancelando todas as entrevistas exclusivas, assim, a não coletiva, né? E eu tava no meio do caminho indo pro hotel, era ali o hotel, puta, como que era aquele hotel? Crown Plaza, acho que era. Ali na Fricaneca. Fricaneca não, acho que é Fricaneca. Eu tava no meio do caminho quando alguém me ligou e falou, porra, fudeu, cara, o cara acabou de desmarcar tudo. Eu falei, não, comigo não, velho. Ele não me fez eu sair na época, eu morava em São Bernardo. Eu falei, não me fez sair de casa pra... Não. Cheguei lá, mas na hora que o Joey DeMaio me viu, o Eric Adams lá me viu, ele falou, meu, pô, e aí, cara, pô, porque eu já conhecia eles desde a primeira vez que eles vieram. Vem aqui, porra, meu, vamos... Eu falei, não, mas peraí, meu. Quero saber direitinho. Aí o Thomas Miller cancelou todo mundo, quero saber... Não, você não, pode vir. Vamos lá, vamos dar entrevista para vocês. Eu fiz com os quatro eu fiz a entrevista. Enfim, eu acho que você tem que ser profissional ao ponto do cara falar, não, a gente cancelou com todo mundo, mas com esse cara aqui não, entendeu? É mais ou menos isso. Então, tem um amigo meu que está perguntando aqui, o Gregory, ele está perguntando se é verdade que tu mandasse o Michael Weikat, do Halloween a merda. Mandei. Esse aí também é cuzão pra caralho, viu? Nossa, meu. Ele foi o programa era ao vivo nessa época, lá na Brasil 2000, foi ele e o Andy Darius, né? E, na hora que eu apresentei, eu falei assim, eu tô aqui com o Andy Darius e tô aqui com o Michael Weikat, e ele, Weikat. Aí, tudo bem. E a gente tá acostumado, a gente de vez em quando a gente acostuma falar alguns nomes, né? Então para mim era Weikat. Eu vou perguntar pro Weikat, ele, Weikat. Até que eu me enchi, eu falei, meu, vai catar coquinha, cara. Sabe, meu? Falei. Aí o Andy Darius, ele mora na Espanha, né? Ele morava na Espanha, ele fala castelhano, ele começou a dar risada, velho. Ele começou a dar risada, que eu falei assim, meu, vai catar coquinho, caralho. Eu falei, ao vivo isso aí, no programa, cara. Aí o Andy Darius caiu na risada e o Michael Weikat perguntou, o que ele disse, né? Ele mandou você catar coquinho, cara. Aí o Andy Darius falou assim, porra, como que eu falo pra ele que você mandou ele catar coquinho? Eu falei, go to take a coconut, meu, vai te... aí fudeu tudo, cara. Aí, bicho, ele baixou a bola. Aí teve uma hora que eu tava perguntando, ele tava falando dos guitarristas que ele gosta, aí ele falou Gary Moore. E eu falei, Gary Moore. Ele, Gary Moore? Você falou Gary Moore. Ele, pô, falei, tá vendo como é chato ficar sendo corrigido, meu? Sabe? E aí todo mundo só zoou ele, cara, mas todo mundo zoando, isso tudo ao vivo, cara. Ele é chatinho pra caramba, mas ele se acha, cara, puta não bosta.
Vitão, assim, e que te surpreenderam positivamente. Daqui a pouco tu não esperava nada do cara, assim, que ia ser uma entrevista comunzinha, trivial, e acabou se tornando algo legal, assim. Teve algum que te surpreendeu positivamente? Envy Malmsteen. Né? Todo mundo falava Malmsteen? que o cara era mala pra caramba. Mala era empresário dele, mas, bicho, eu fiz... pessoalmente, eu fiz 2 entrevistas com o Malmsteen. E foi muito legal, meu. A primeira foi no Maxud Plaza, eu lembro que ele estava sentado lá com aquela mulher, a primeira mulher, a mulher que o Mike Vescera comeu depois. April, que tinha 2 tetas desse tamanho assim. Ah, ele tava lá, né? A minha parecia uma árvore de Natal, velho. Parecia o Coverdale naquela época que ele... E ele tava sentado no lugar ali, tomando um esquinho, isso daqui, e ele tava com a guitarra dele, uma das guitarras dele que era a Ferrari Number One, né? Que as guitarras dele, ele dá nome de Ferrari, né? Ele é colecionador de Ferrari, inclusive. Naquela época, ela, não sei como que ele tá hoje de grana, né? Mas enfim. Só sei que eu cheguei lá, ele estava sentado com essa guitarra, começamos a conversar, isso, daquilo, eu falei, aí eu olhei, eu reconheci que é aquela guitarra que aparece no Rising Force, naquele disco que tem a guitarra, né? Eu falei, pô, essa daí é a número 1. Ele falou, pô, como você sabe? Eu falei, não, eu sei que você batiza as suas guitarras de Ferrari 1, Ferrari 2, é verdade, ó, aí ele virou, a guitarra tem um símbolo, um adesivo da Ferrari atrás. Falou, faz a entrevista com ela no colo. Eu, não, pelo amor de Deus, cara. E eu fiz a entrevista com o Malmsteen segurando a Ferrari número 1 dele, assim, sabe? Eu falei, não toca essa porra. Não, fica aí, meu. Você adivinhou qual é. E foi do caralho, bicho. As 2 vezes que entrevistei ele, foi muito bacana. Rolou bem legal, cara. E eu não esperava que fosse. Rich Blackmore foi outra que eu tava gelado, né, meu? Eu tava gelado, por causa que ele ia dar uma entrevista pra MTV, no camarim do Olímpia. A MTV veio com uma unidade móvel para entrevistar ele. No que seria passagem de som na parte da tarde, né, no Olímpia, e ele simplesmente não foi passar som e falou que não ia dar entrevista para ninguém. Eu lembro que eu estava fazendo uma promoção de uma guitarra Fender que seria autografada por ele. Eu também ia entrevistar ele no camarim lá, né? Aí veio o tal de Robert, que era o assessor dele, e falou, puta, meu, ele não veio, cara, e ele falou que não vai dar entrevista para MTV. E a MTV também falou que não vai voltar, ir no hotel, isso, aquilo. Eu falei, bom, faz o seguinte, meu, você pode guardar essa guitarra, né? Porque eu ia ficar pro show, né? Eu ia ficar assistindo com a porra de uma Fender pendurada no corpo, pô. Aí eu falei, você pode guardar essa guitarra para mim no camarim? Depois do final do show eu pego e vou embora e foda-se, né? Paciência, né? Aí na hora que acabou o show, na hora que eu fui pegar a guitarra, ele falou assim, meu, você topa fazer uma entrevista com ele agora? Vamos pro hotel, vamos fazer agora a entrevista com ele? Eu falei, porra, velho, porra, eu vou até o inferno, né, cara? Aí nós fomos pro hotel Della Volpe, e lá nós conversamos durante quase 1 hora. Foi muito bacana. Foi sensacional, assim. É só não falar do Ian Gillan, cara. Mas o cara já chega lá, por que você briga com o Ian Gillan? O cara vai te mandar a merda, né? Sim, não tem como. Legal. Então, assim, a gente sabe também tu é um grande fã de Black Sabbath, né? Tanto que tem a banda tributo ao Black Sabbath, Electric Funeral, né? Hã? Oi? Imagina, coisa tem a Electric Funeral, que é uma banda tributo ao Black Sabbath, né? Black Sabbath. Como é que surgiu essa ideia de montar essa banda tributo, Vitão? Cara, eu lembro que em 1980 foi assim, depois que eu saí do Beatles Forever, eu fiquei no Beatles Forever de 81 a 84. Aí eu saí, casei, né? Eu fiz 2 merdas, eu saí do Beatles Forever e depois casei. Aí eu falei, porra, eu não vou mais, vou deixar a bateria pra lá, agora eu sou um cara casado, sabe aquelas ideias idiotas? Casar 23 anos, né, com essas ideias, né? Aí eu falei, porra, meu, só que em um ano eu já tava querendo tocar de novo, cara, meu, eu preciso tocar, caralho, eu preciso. Aí comprei uma bateria, depois eu comecei a tocar de novo aos poucos. Eu lembro que em 86 a gente tocava ali no Black Jack Bar, em São Paulo, com uma banda que chamava Virgens. Era o Pôncio Pilatos, que virou Virgem, a banda. E a gente tocava lá, pelo menos uma vez por mês a gente tocava lá. E lá tinha uma tradição que no final fazia uma canja, né? Eu falei, porra, mas ninguém vai dar canja na minha bateria, nem fudendo, ninguém vai tocar essa porra. Aí eu tocava com um monte de gente, até que apareceu o Elcio Aguirre do Golpe de Estado, o Eduardo Danui, tava lá, o Cachorrão,
que na época era do Centúrias. E, porra, meu, e é do Centúrias ainda. E eles fizeram uma canja, né, meu? Aí o Elcio olhou pra mim e falou, meu, vamos fazer um Black Sabbath. Aí, porra, vamos fazer um Black Sabbath. Eu já conheci o Elcio desde 95, mais ou menos. 95, não, desde 80, que 95. Conheci o Elcio desde 85, quando eles começaram o golpe de Estado. Aí nós começamos a tocar, aí eu falei, puta, meu, vamos montar uma banda de Black Sabbath? O Elcio, porra, vamos montar uma banda de Black Sabbath. E foi aí que começou a Electric Funeral, que estreou também, para você ter uma ideia, estreou no dia 16 de novembro de 88. A banda também tem 32 anos. Foi 16 e 17, 2 shows, sexta e sábado, e depois o domingo estreou o Backstage. E de lá para cá... De lá para cá mudou muita gente na banda, eu sou o único que ficou, eu sou o Tony Iommi, só que toco bateria. Hoje o vocalista é o Nuno, né? É o Nuno Monteiro. Nuno Monteiro. Que canta. Nuno. Como é que, por exemplo, assim, então, uma banda tributo, né? A gente sabe que uma banda tributo ela vai viajar por todas as fases da banda. Fase Ozzy, fase Dio, fase Tony Martin, fase Ian Gillan e tal. Como é que é montar o setlist da Electric Funeral? É um porre. É um porre, cara. É muito difícil, porque pô, são vários álbuns, para começar, e várias fases, né? Logicamente que a gente começa com as obrigatórias. Quais são as obrigatórias? A gente tem que tocar War Pigs, a gente tem que tocar Paranoid, a gente tem que tocar Heaven and Hell, a gente tem que tocar alguns chavões. Só que a gente faz uma peneira onde que são 5 chavões, não mais do que isso, porque o Electric Funeral ele se destaca justamente por não ficar tocando aquilo que todas as bandas de Black Sabbath tocam. Então, a gente toca Ferris Wear Boots, tem a Children of the Grave, da época do Ozzy, né? Tem Black Sabbath, a gente toca Wicked World, Sleeping Village, aí tem a NAB, que é a carne de vaca, né? Uma dessas aí que a gente sempre toca. Não tocamos Iron Man por nada, cara. Eu tenho um ódio dessa música que você não tem ideia, cara. Não toca. Porra, puta saco. A gente não toca essa música. Cada um na banda tem o direito de odiar uma música. Eu odeio Iron Man. Eu não gosto dessa música. Então, o setlist da gente passa pela fase Ozzy, logicamente. A gente toca coisas tipo Under the Sun, Cornucópia, Wheels of Confusion, tocamos Ferris Wear Boots, War Pigs, que mais? Sweet Leaf, Children of the Grave, Lord of this World, After Forever, depois tem Saba Bloody Saba, Kill Yourself to Live, já tocamos Saba Cadabra, tocamos depois vem o Sabotage. O Sabotage a gente não está tocando nada, mas já tocamos Symptom of the Universe. Aí vem o Technical Ecstasy, não tocamos nada do Technical Ecstasy. O Bino sempre quis tocar Gypsy. Dirty Woman, The Dirty Woman. Mas é uma música que amarra, velho. Amarra. A gente já tocou na época do Elcio e amarra. O público fica meio puta saco, entendeu? Eu acho que tem coisas melhores. Tocamos Never Say Die, uma música que a gente achava que ia dar um puta resultado ao vivo, apesar da gente tocar ela muito bem, era Junior Eyes, do Never Say Die. O público ficou apático pra caramba, ficou lá, sabe, também. Então a gente toca Never Say Die. Aí vem o Heaven and Hell, a gente toca Neon Knights, Children of the Sea, Lady Evil. Tocamos a Heaven and Hell. O que mais? Acho que do Heaven and Hell é essas daí. Depois Mob Rules, Falling Off the Edge of the World, Turn Up the Night. Muita gente pede Sign of the Southern Cross. É outra música que amarra pra caralho. Então a gente tirou. Já tocamos Sleeping Away, que é puta do som legal, mas também muita gente não conhece, sabe? Muita gente fala, eu sou fã do Sabá, conheço tudo. Conhece o caralho, conhece porra nenhuma. Você conhece as carnes de vaca só, entendeu? Aí tem depois vem o Born Again. A gente do Born Again, aí que tá, o Born Again é o disco mais difícil de tocar, por causa que o Ian Gillan naquele álbum, ele tava simplesmente pro capiroto, né? Mas a gente já tocou com o Electric Funeral, Trashed, Digital Beach, Zero the Hero e Disturbing the Priest. E Hotline. Já tocamos todas essas músicas. Hoje a gente toca Disturbing the Priest. Inclusive é a mais difícil de todas, cara. Disturbing the Priest e Born Again.
são as duas músicas mais difíceis. A Disturbed Prince, o Nuno, ele manda muito bem, ele manda muito bem. E é uma música assim que é terrível de tocar, terrível de se cantar, é uma música bem complicada. Depois vem o Seventh Star. Não tocamos nada, mas já tocamos. Atualmente não tocamos nada, mas já tocamos no Stranger to Love e Danger Zone. Tocamos já. Depois vem o The Eternal Idol, The Shining. A gente tocava de vez em quando, mas a musiquinha é chatinha pra tocar. Se você tocar ela muito rápido, ela fica uma bosta, velho. Fica uma bosta. Então você tem que segurar. E um grande segredo no som do Black Sabbath é você tocar para trás, velho. Isso o Vini Appice me falou para mim. Falei, cara, eu mostrei um vídeo da gente tocando. O Vini Appice, ele falou, cara, você faz a mesma coisa que a gente faz, que eu faço. O que que é? Tocar para trás. Geralmente as bandas tocam mais rápido, né? Ao vivo as músicas. O Black Sabbath puxa para trás. Você escuta a versão de Sweet Leaf ao vivo, a estúdio é... Ao vivo é um puta de um ódio incubado maravilhoso, cara. Então, o segredo da música do Black Sabbath é você trazer algumas músicas para trás. Tipo Snowblind, sabe? Tem várias músicas. The Children of the Grave tem um middle time que tem que ser respeitado, senão fica uma bosta, sabe? Enfim. A gente toca do Heaven and Hell, a gente toca Fear, a gente já tocou Atom and Evil, já tocamos aquela Double the Pain, já tocamos a Bible Black também. É muita música, né, Vitão? É muita música, né, cara? É muita música, cara. Daria para fazer um baile de 4 horas, cara, sabe? Mas assim, a gente procura atender. Quando uma enche o saco, vamos trocar essa por essa, entendeu? A gente procura cada show trocar, tirar uma da gaveta, não vamos botar essa, vamos trocar aqui, vamos fazer ali, que eu acho que é legal. Porque tem muita gente que gosta de assistir a gente sempre, e essas pessoas gostam de ver uma variação no setlist. Dei uma fazer uma pergunta agora e... Eu adoro Dei uma mais, a gente toca Computer God, After All, Time Machine, quem mais que tem lá? Acho que E.T.V. Crimes. Não, Buried Alive a gente nunca tocou, não. Não? Não. Deixa eu te perguntar um negócio, que aí agora é o Vitão fã, né? Black Sabbath, com Ozzy ou com Dio? Cara, o Ozzy, ele representou a grande fase do Black Sabbath, sem dúvida alguma, né? Mas o Dio era muito mais técnico, né, cara? Pra você ter uma ideia, o Dio, quando entrou no Black Sabbath, ele já cantava a música do Black Sabbath, com as bandas, o Elvis, The Elvis, ele tocava Jethro Tull, ele cantava Jethro Tull, ele cantava Led Zeppelin, ele cantava Black Sabbath. Eu tenho Piratas, o The Elvis tocando no Aqualung, cara, sabe, do Jethro Tull. Quer dizer, o Dio é um puta de um cara, tipo Bombril, assim, 2000 utilidades, entendeu? Então, as músicas do Ozzy cantada pelo Dio, eu acho que algumas ficaram legais. Por exemplo, Black Sabbath, você gosta mais com Ozzy ou com o Dio? Eu gosto mais com o Ian Gillan. O Ian Gillan cantando Black Sabbath, puta que pariu, é pra cair, cara. O cara tem pesadelo, cara. O cara tem pesadelo. Então existem versões que fica bem legal. Por exemplo, a NAB com o Dio é muito boa. Children of the Grave com o Dio é muito legal. War Pigs também é legal. Enfim, o Ozzy, por exemplo, o disco preferido meu é o volume 4 do Black Sabbath. O volume 4 e o Born Again são os dois discos que eu tenho um carinho especial. Mas é muito difícil, cara. Eu gosto muito do Dio, cara. Do Dio, cara. É foda, meu. Quem viu Black Sabbath em 92... quem viu Black Sabbath em 92 aqui no Olímpia, cara, The Humanizer Tour, puta que pariu, cara. Aquilo foi absurdo, cara. Aquilo foi um negócio assim, meu, sabe, meu, tá louco. Eu poderia ter morrido ali depois e eu já tava feliz a vida. E que o Sabá com o Dio não tem nenhum disco ruim, né, cara? Não tem nenhum disco ruim, assim, próximo de ruim. Já que o Ozzy tem alguns discos mais ou menos. Olha, eu gosto muito do Black Sabbath também, eu gosto de todos os discos. Por exemplo, eu gosto do primeiro, eu gosto do Paranoid, eu gosto do Master, eu gosto do volume 4, eu gosto do... Eu acho que o que eu menos gosto do Black Sabbath é o Technical Ecstasy. É o disco que eu menos gosto da fase Ozzy. E eu não gosto desse 13 aí, que é o 13. Puta disco chato, velho.
Eu acho o disco chato. Aquele Rick Rubin quis manter uma pegada setentista, sabe? Com aquele baterista com som de bateria que parecia papelão, sabe? Eu acho uma bosta, cara. O 13 eu acho um disco que eu não consigo ouvir até hoje, cara. Tem uma música lá, The Lunar, que eu acho legalzinho, mas o resto, cara, puta que pariu, eu acho cansado. Eu gosto do EPzinho que vendiam só no show, que tem umas músicas ao vivo e umas músicas que não saíram no disco, que eu achei legal. Eu acho bem melhor o EPzinho. Do Dio, cara, os meus preferidos, para você ter uma ideia, Mob Rules e o The Humanizer. Aí o Heaven and Hell, pô, eu acho que o Heaven and Hell não tem muita cara do Black Sabbath. Acho que o Dio trouxe muito de Rainbow pro Heaven and Hell. É um puta disco, não tenha dúvidas, isso, aquilo. Mas o Mob Rules é aonde o Black Sabbath voltou a ser Black Sabbath. Essa é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Mas eu gosto, é um puta de um disco legal. Agora, o The Humanizer... O The Humanizer é fantástico, né, cara? É uma paulada do início ao fim. É muito maravilhoso. O Heaven and Hell, o álbum do Heaven and Hell, não acha que ele tem muito mais uma cara de Dio, carreira solo, do que Black Sabbath? Cara, eu acho que é uma mistura dos dois, cara. É que nem um álbum, é que nem o disco Strange Highways do Dio, que ele fez logo depois que ele saiu do Black Sabbath, né? Muita coisa ali seria aproveitado. Eu perguntei isso pro Dio, eu falei assim, tem músicas ali, tipo Evolution, né, Strange Highways mesmo. Eu falei assim, essas músicas já tinham o esqueleto pronto já. Poderia ser com o Black Sabbath. Agora você imagina Strange Highways, Evolution, caralho, com o Tony Iommi tocando. Dizer, puta que pariu, ia ser lindo, né, cara? O Strange Highways acho um puta disco legal. Imagina o Black Sabbath tocando aquelas músicas, né? Sim. Mas tem muito a ver. Eu acho que o Dio, no Heaven and Hell, no Devil You Know, né? Acho que tem muita coisa a ver com... Mas, bicho, existe uma vez eu estava entrevistando o Dio lá no Brasil 2000, cara. Ele tava meio bronqueado com o Black Sabbath, né? Que ele tinha saído do Black Sabbath. Não, porque a minha banda tá legal. Vê lá, eu tô com o Jeff Pilson no baixo, o Vini Epsi, que é a batera lá do Black Sabbath. Tem o Tracy G, que nem o Tony Iommi. Eu falei, nem fudendo, velho. Nem... Aí ele concordou. Ele falou, não, realmente, o Tony Iommi não tem pra ninguém. Vai comparar Tony Iommi com o Tracy G, vai se cagar também, né? Não dá, né, velho? O Tracy G estragou o inferno aqui, The Lasting Live, né, cara? Os solos ali, destruiu os solos daquele disco. Pois é. Bonzinho. Mas comparar com Tony Iommi não dá não, velho. Vai ter que comer muito feijão, mano. Com certeza. Então, antes da gente encerrar, tá quase acabando nosso tempo aqui, eu queria te perguntar o seguinte, tu é um cara que começou a ouvir música lá atrás, né, cara? Tem muito tempo que já passasse por diversas transformações, e o programa, incrivelmente, tem 32 anos no rádio, né, cara? A gente para pensar hoje, é difícil conversar com alguém e pergunta assim, cara, tu escuta a rádio? A molecada, parece assim que a gente, o lance do Spotify, é o streaming, ninguém mais quer ouvir rádio, ninguém tem tempo de pegar um CD e ouvir o CD inteiro, o cara faz uma playlist e vai ouvir no streaming. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, a gente tem tanta banda boa ainda que está em ativa, na ativa, né? Bom, o Deep Purple lançou um disco sensacional esse ano aí, que foi o Rush. Tem o Whitesnake, que ainda está, apesar da voz do Coverdale, o Whitesnake ainda está mandando muito bem no palco, né, cara? A gente tem um monte de banda aí, mas essas bandas daqui a pouco elas vão encerrar a atividade. Como é que tu vê o futuro do heavy metal, principalmente, classic rock, podemos talvez dizer assim, não sei se dá para chamar, com as bandas que estão vindo aí, cara? Porque a gente não, eu particularmente não consigo ver assim uma banda que a gente possa dizer que vai lotar um estádio como um AC/DC, como um Iron, como um Metallica, como um Black Sabbath e tal. Como é que tu vê essa movimentação das bandas que estão surgindo ou que já estão aí há um tempo, mas que na hora que Iron Maiden, AC/DC, Whitesnake pararem, o que vai ser do heavy metal, do rock and roll? Cara, é aquilo, a gente ainda depende muito dos velhinhos, né? A gente depende muito, Você vê, o Deep Purple tá aí há 50 e tantos anos e, puta, lançou um disco sensacional que é o Rush. Aí vem um cara e me fala assim, mas não tem nada a ver com meio Burn. É que nem aquele, e o PT? Vai tomar no cu, caralho. Os caras estão com 75 anos, Os caras estão com outras ideias. O que importa é que os caras estão tocando e estão fazendo música de qualidade. Você queria que eles fizessem alguma coisa com a mesma qualidade
de estúdio, com a mesma sonoridade de estúdio do Machine Head, de um Burn, do Stormbringer, não tem nada a ver, meu. O que a gente tem que agradecer é que esses caras estão aí ainda tocando, né? Eu ontem estava falando até na live que eu faço o Televitão antes do meu programa, que, cara, a gente só vai saber dessas bandas que estão surgindo hoje daqui a alguns anos, né? Quem apostava que o Metallica ia ser uma banda que é hoje, né? Independente do Sammy Hagar lá, independente do Load, que muita gente não gosta, não importa, cara. O Metallica continua sendo uma puta banda e ao vivo os caras são arrebatadores e os caras tocam pra caralho. Entendeu? É que nem o AC/DC, bicho. Os caras estão caindo pelas tabelas, mas, bicho, eles sobem no palco, não fica um puto parado, cara. Entendeu? Então a energia deles. Aí todo mundo fala do Greta Van Fleet. Cara, a nova música, não sei se você ouviu a nova música do Greta Van Fleet. Puta música legal, cara. Eu achei uma puta música legal. Eu acho que depois que eles lançaram esse disco, que eles foram em cima do Led Zeppelin, né? Foram. Acho que tem tudo tem muito a ver com uma estratégia de marketing, né? Meu? Porra, você tem uma voz meio na levada do Plant, o baterista gosta do John Bonham, pô, o guitarrista, vocês têm uma pegada, né? Bicho grilo pra caralho, pô, e tocam pra cacete, meu. Pra você ter uma pegada do Led Zeppelin, você não tem que ser um Zé Pereba, velho. Entendeu? Agora, eu acho o seguinte, tem que ter uma identidade. Então, o que eu tô esperando nesse segundo disco do Greta Van Fleet, que vai sair agora em abril, é que seja na mesma pegada dessa música que eu peguei. Porque, meu, tem a influência. Tem a influência. Quantas bandas que você ouve e fala assim, isso daí o Deep Purple já fez. Iron Maiden, então, tem uma tijolada de banda fazendo a mesma coisa com Iron Maiden. Né? Na mesma pegada com Iron Maiden. Mas, cara, eu acho que o Greta Van Fleet vai crescer muito com esse segundo disco. É uma daquelas bandas que logo, logo vai estar enchendo o estádio, tá? Por causa que os moleques mandam bem para caralho. Tá? Tem umas bandas que já deveriam ter parado. White Snake é uma. Eu sou fanático pelo White Snake, cara. Olha, aqui, olha isso aí, ó. Tá vendo ali? Tá vendo quem é aquele cara ali? Ah. Então, aquilo lá é um pôster autografado que eu peguei com ele em Londres, cara. Eu adoro White Snake, todas as fases do White Snake. Mas, bicho, o Coverdale tá parecendo o Leme Rocco. O Leme Rocco é foda, hein, bicho? Entendeu? Agora, porra, meu, tem bandas aí que não dá mais, cara. Todo mundo fala do Deep Purple, porque o Ian Gillan, mas o Ian Gillan tem dias bons e tem dias nem tanto legal, né? Enfim, acho que existe um momento que você tem que parar. Um momento que você tem que parar. Só que assim, a partir do momento que os caras sobem no palco e ainda encantam as pessoas, que nem os caras falam do Paul McCartney, meu. A voz do Paul McCartney já não tá bem. O cara tá com quase 80 anos. Ele canta 3 horas em cima do palco sem tomar um gole d'água, velho. Sabe, meu? Porra, você vai falar o quê do Paul McCartney, cara? Sai daí, velho, caquético. Porra, meu. O cara é foda, bicho. Um dos melhores shows que eu assisti, cara. Um dos melhores shows que eu assisti em 2010. Eu assisti ele aqui em Porto Alegre. Cara, um dos melhores shows que eu já assisti. Porra, bicho. Puta banda. O cara tem... O cara tem um carisma, né, bicho? O cara é um Beatle, né, meu? O cara foi dos Beatles, das maiores bandas do mundo, né? Enfim, a gente tem no mínimo que respeitar essa turma. Agora, o que vai ser lá na frente, a gente vai ver o que deu, né? Tem o Volbeat, que é uma banda que eu acho muito boa. Eu acho que, sabe, é uma banda que tá chamando muita atenção. É tipo o Foo Fighters. O Foo Fighters já é uma banda que eu não gosto, mas, meu, é uma banda que tem uma qualidade, cara. O Dave Grohl, ele conseguiu montar uma banda bem legal e que agrada várias facções dos apreciadores do rock, entendeu? Então eu acho legal. Mas a gente só vai saber, isso aí é um trabalho para a mãe de Ná, né, meu? Saber o que vai ser dessa turma que está chegando agora. Que nem, pô, todo dia eu tava tocando. Inclusive o Backstage toca muito bandas novas, assim, que por mais que o neguinho tenha acesso ao Spotify, mas tem acesso ao YouTube, ele não descobre essas coisas, entendeu? Que nem aquela banda Power Trip, que recentemente morreu o vocalista. Cara, puta banda, cara. Eu espero que esses caras arrumem um substituto pro moleque lá que morreu com 35 anos e continuem, meu, porque é uma puta banda de thrash metal com puta de um talento fodido, cara, sabe? Os caras sabem fazer coisas boas mesmo. Então, só sei que, ó, quando surgiu o grunge, me falaram que, essa é a nova tendência.
Olha o Soundgarden. O Soundgarden já existia antes do grunge. Sabe? Era bem lá antes do grunge. Pô, mas bandas em Seattle, Vitor, você não gosta nenhuma? Gosto. Queensryche. Era uma banda bem legal também. Jimi Hendrix é de Seattle também, sabia? Sabe? Porra, meu. O Soundgarden é antes, porra. Toda aquela turma lá, quem eu gostava mesmo era o Alice in Chains, cara. Nirvana, Pijama, essas porra da puta saco, cara, sabe? Não que sejam ruins, mas eu não gosto. Massificou muito, massificou. Sim, foi muito insistente. Travou aqui, então. Peraí, vamos ver se volta aqui. Tá, a imagem está travada para mim. Não sei se para vocês que estão... Putz. Nossa, não, vou ter que encerrar aqui. Vamos ver se o Vitão entra de novo. Eu acho que ele caiu. Eu mandei o convite de novo aqui, só para a gente encerrar. Já está acabando mesmo o tempo aqui. Eu mandei o convite de novo para ele. Eu acho que caiu total. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Por favor, só alguém comenta aqui, que eu acho que ele caiu de vez. Por favor, se alguém puder, só me dá um ok aí, se está me vendo, me ouvindo. Tá, então eu acho que caiu mesmo a conexão dele. Pessoal, eu queria agradecer então todo mundo que assistiu aí. A última pergunta que eu ia fazer para o Vitão agora, antes de encerrar de vez, era... Eu queria que ele citasse algumas bandas nacionais, umas 5 bandas nacionais que estão despontando aí para a galera que às vezes muita gente fala que o heavy metal, o rock, o heavy metal nacional, ele não tem, não se renova, não tem novidade. E sim, tem, cara. Tem muita banda boa que está pintando aí. Ele comentou dessa da Power Trip. Tem a Electric Mob, que é uma banda de Curitiba, uma banda foda pra caralho. Tem a Venomous, que é uma banda foda. Tem a Válvera, que é uma banda de thrash fudida pra cacete também. Então, cara, tem muita banda boa. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Desculpa que aconteceu isso aí, foi imprevisto, mas eu acho que deu para curtir essa 1 hora de entrevista aí. Muito obrigado a todo mundo que se disponibilizou a assistir. Tá, pessoal? Obrigadão mesmo, valeu. Grande abraço a todos.